Sejam muito bem-vindos ao canal Adson Ferreira TV. O dom da profecia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, é disso que Paulo fala, sobre os dons espirituais. Mais especificamente, falando sobre o dom da profecia e o dom de línguas, onde ele fala que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Ele fala especificamente que o dom da profecia é um dom para edificação, exortação e consolação. E que todos podem profetizar, mas com ordem. E como seria essa ordem? O profeta Nelson, o profeta Russell M. Nelson, ele profetiza para todos. E quando eu falo todos, não são só as pessoas da igreja, mas para todo mundo. Afinal, ele é um profeta de Deus. Então ele profetiza para o mundo todo, para os membros da igreja, mas também para todas as outras pessoas. Um presidente de estaca, ele vai profetizar para as estacas. Assim como o bispo, ele profetiza para a sua ala. E cada membro pode profetizar por sua família. Então veja que existe uma ordem, dependendo das chaves que aquela pessoa ela recebe do Pai Celestial, das responsabilidades que ela tem. Então Paulo é muito específico em relação a isso. Nós vamos ler alguns versículos lá de 1 Coríntios, no capítulo 14, começando pelo verso 3, onde diz que: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Veja que o dom de profetizar, ele serve para edificar, a edificação da pessoa, para o conselho e também para que a pessoa seja consolada nas aflições, nos desafios, nos problemas, nas tentações e etc. No verso 31 fala que, porque todos, veja só, todos podereis profetizar, um após outro, ou seja, em ordem, para todos aprenderem e serem consolados. Lá no verso 39 diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proíbas o falar em outras línguas. E no verso 40 diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então veja a importância, e veja como o Pai Celestial ele organiza as coisas dele perfeitamente. Que as coisas não são feitas desorganizadas, mas com ordem, com organização, com decência, ou seja, com dignidade. Você tem que estar puro de mente, de coração e também com zelo, com cuidado, com mansidão, com longanimidade. Então todos podem buscar o dom da profecia. E ela não está reservada só ao profeta. É claro que, como eu expliquei, existe uma ordem. Então, o profeta Russell M. Nelson, como ele tem todas as chaves concedidas pelo Pai Celestial a ele, todas as chaves do sacerdócio, então ele tem essa responsabilidade do chamado dele de profetizar para todas as pessoas. Mas um membro, ele pode profetizar para a sua família, por exemplo. Ele pode exortar sua família, ele pode edificar sua família,
Ele pode consolar a sua família. Vamos ler mais algumas escrituras. Vamos lá na escritura de Joel, no capítulo 2, no verso 28 e 29. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E isso aqui foi a promessa, né, do derramamento do Espírito Santo, que veio a acontecer depois da expiação do Salvador Jesus Cristo. E veja que interessante, que depois que o Espírito é derramado, né, como ele fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, a confirmação, né, do ensinamento do apóstolo Paulo de que todos podem profetizar, todos podem buscar o dom de profecia. Vamos ler mais algumas escrituras. Lá em Alma no capítulo 7, no verso 3. Isto, porém, não é tudo. Haviam-se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus. Então temos aqui a fórmula, né, a instrução para quem quer ter o espírito de profecia. Quando você se devota com sinceridade de coração a muita oração e jejum, se você busca o dom da profecia, o Pai Celestial te concede o espírito de revelação com oração e jejum, se essa for sua intenção de coração. E lembre-se, o dom de profecia para exortar, edificar e consolar com zelo, com decência e com ordem. É muito bom lembrar disso. E não para interesses próprios ou interesses mundanos. Para encerrarmos, vamos ler aqui mais uma escritura lá em Doutrina e Convênios, no capítulo 11, do verso 23 ao 28. Eis que tu és Israel, meu filho. Busca o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas de acordo com aquilo que é justo. Edifica sobre minha rocha, que é meu evangelho. Não negues o espírito de revelação nem o espírito de profecia, porque ai daquele que nega essas coisas. Portanto, entesoura essas coisas em teu coração até o momento em que, segundo minha sabedoria, saias a pregar. Eis que fala a todos os que têm desejos bons e lançaram sua foice para ceifar. Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou a vida e a luz do mundo. Então, devemos buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas de acordo com aquilo que é justo. E eu testifico de todas essas coisas no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.